cá estamos, novamente, com mais uma aula de português gramática, mais uma classe gramatical aqui, olha, o artigo. É uma classe gramatical um pouquinho mais morna, ali, mais fria do que outras, tá? O que isso quer dizer? Que não é tão comum em concurso público aparecer artigo diretamente na questão. Então não vou estudar, né, Miguel? Óbvio que não, é a base do português, tem que estar na ponta da língua, tá? Porque artigo aparece, por exemplo, lá em crase, que é um tema, cada um dos que mais cai em prova, tá? Então tem que saber que a crase é junção da preposição, mais o artigo, tá? Para acentuar. Então, é um exemplo dos vários que a gente usa o artigo aqui de forma indireta nas questões, tá? Então, não saber artigo é um grande erro. Além disso, é um tópico fácil, essa aula aqui vai ser curtinha, tá? Vou direto ao ponto, você vai ver que é bem de boa. Essa classe de palavra tem a função de quê? Determinar e especifica o substantivo, lembra? Outra classe gramatical, qual classe já estudamos aí? O substantivo. Fala para mim, olha, a definição. Dá nome, né, a coisa, pessoas. E o adjetivo que estudamos também, não é isso? O que ele faz? Caracteriza o substantivo. A definição tem que estar na ponta da língua. E o artigo? Ele determina ou especifica o substantivo. Ou seja, ele indica se o substantivo é algo conhecido ou desconhecido. Como assim, Miguel? Calma aí que a gente vai ver. E também se está no singular ou no plural, tá? Então, no português os artigos podem ser definidos e indefinidos. Tem essas duas classificações deles aqui, olha. E vamos ver agora, tá? Bem tranquilo aí. Tipos de artigo, quais são eles? Temos os definidos, que são só esses aqui, olha. O, a, os e o as, tá? O singular e o plural, o masculino e o feminino. Logo, você já vê que é uma classe de palavra variável, tá? Esse artigo definido tem a função de especificar o substantivo ali, ou seja, ele torna esse substantivo, ele menciona que ele já é conhecido, tá? Ou já foi mencionado anteriormente. A gente vai ver esse exemplo aqui embaixo, olha só. A casa é grande. Pega só aqui, não olha aqui na frente. A casa é grande. E aí? Onde está o substantivo aqui? Tá aqui, olha, casa. É o lugar onde a gente mora, concorda? Sim. E esse azinho aqui? É o artigo. Olha só, tá concordando em gênero. A casa é feminino, tá? Então o artigo também tem que ser feminino. Casa tá no singular. A casas? Não, tá errado. Casa no singular, artigo no singular também, perfeito? Nesse caso, refere só a casa específica. A casa. Pega esse bizu aí antes, tá? Que depois a gente vai ver o contra-exemplo ali embaixo. Então, nesse tipo de artigo, o e o a, singular ou plural, ele nos menciona que essa casa já é conhecida, tá? Então, a casa é grande. Se eu falar isso com você, você sabe de qual casa eu estou falando. Olha aqui embaixo. Os livros estão na mesa. Cadê o substantivo? Pois bem, livros é substantivo. A gente já está fazendo análise morfológica, tá? Que é definir o que cada palavra aqui é na oração, olha. Saber que mesa também é um nome, portanto, é um substantivo. Saber que usa aqui, olha, está especificando o substantivo, então é um artigo. Lá na frente vai ter análise sintática. É um pouquinho mais difícil, mas também cai em prova, tá? Então a gente tem que ficar atento. Só que eu vou te passar o bizu, cara, que você vai ficar mestre em português, tá? Nesse caso aqui, olha, temos o artigo masculino plural concordando com os livros, que é masculino plural também, tá? Os livros estão na mesa. Se eu falar isso com você, você sabe de qual livro eu estou falando, tá? Um livro específico ou conhecido. Em contrapartida, olha, eu vou até descer aqui para ficar melhor para a gente enxergar. Tem o artigo indefinido. O que isso quer dizer, Miguel? O próprio nome já diz. O português é todo intuitivo, tá? É um artigo que não define nada, é indefinido. São esses aqui, olha. Um e uma. O singular e o plural, o masculino e o feminino, tá? Ele tem a função de especificar o substantivo de forma mais vaga, tá? Diferente do artigo definido, que especifica um substantivo ali, perfeito? Olha o exemplo aqui que você vai entender. Comprei um carro novo. Primeiro, cadê o substantivo? Cadê o nome? Tá aqui, olha, carro, nome de um veículo, concorda? E esse aqui, pode ser numeral? Até pode, mas no caso aqui é artigo, tá? Porque essa palavrinha pode ser o número 1, que depois a gente vai ver que é numeral, é outra classe de palavra, mas também pode ser artigo indefinido, tá? Um carro qualquer, beleza? Então comprei um carro qualquer, novo. Um carro, você vai me perguntar qual carro, a gente não sabe aqui. Por isso tem essa forma indefinida de se caracterizar aqui o artigo, tá? Olha aqui embaixo. Eles têm umas ideias interessantes. Quais ideias são essas? A gente não sabe. Por esse motivo, é um artigo indefinido, tá? Lembrando que também a gente sabe que os artigos indefinidos são esses. Umas e por aí vai. Bom, Miguel,
Como depois a gente vai ver, tá, a parte do numeral, que pode ser isso aqui também, como a gente vai saber se é numeral ou artigo? Aí é no contexto, cara, não tem jeito, comprei um carro novo, no caso aqui, olha, tá bem genérico. Então pode ser um carro mesmo, uma unidade, ou pode ser um carro qualquer, tá? Geralmente questão vai te dar algo mais específico. Por exemplo, neste caso aqui é numeral, olha, comprei uma maçã, pois apenas uma unidade sairia na promoção. Olha o contexto desse período aqui, tá, dessa frase. O aqui é numeral nesse caso, não é artigo, tá? Comprei uma maçã, que é uma unidade, pois comprando apenas uma unidade saía na promoção. Nesse contexto aqui a gente identifica que é numeral, tá? Então tem esses bisuzinhos aí, olha, mas não é o mais comum não, tá? Então já pode ficar mais de boa, que isso aqui é só uma dica extra aí, para você não se confundir aí eventualmente, perfeito? Primeiro, eu quero que você saia desse primeiro tópico sabendo definição de artigo, tá? Que ele define ou indefine ali o substantivo. E quais são eles? O a, os as são os definidos e uma, uns e umas, os indefinidos, tá? Aproveita e já vai comentando aí o que você está achando da aula, pontua o nosso curso aí também que me ajuda bastante. E aqui embaixo, olha, a gente está onde? A gente está em dicas importantes, né? Pois bem, vamos ver aqui. O artigo tem que concordar em gênero ou em número, tá? Com o substantivo. Isso aqui a gente já falou lá em cima, então isso aqui não tem erro não, é bem intuitivo, tá? É o menino, não é os menino, apesar de na linguagem formal, informal, no dia a dia ali, a gente acaba falando uma coisa e outra errada, não tem problema, mas na hora de fazer a prova não pode não, tá? Os meninos. O artigo está concordando com o substantivo, da mesma forma que aqui, olha, as meninas. Então, o artigo feminino plural. Perfeito? Aí já está acabando, ó, falei que a aula é curtinha. A omissão desse artigo. Em algumas situações, o artigo é omitido, como em nomes próprios, títulos, profissões e outros tópicos aí, tá? Por exemplo, Maria é advogada. Dá na mesma de que falar a Maria é advogada, perfeito? Então, nesse caso, pode omitir e não tem perda morfológica aqui, não tem equívoco, tá? Não tem problema. Por que isso, Miguel? Lá na frente, a gente vai ver algumas expressões que tem relação com isso aqui. Por exemplo, essa expressão aqui, olha, é bom, tá? Grava ela, é bom. Se a gente pegar aqui, olha, vou pegar a outra que é mais comum ainda, tá? É proibido. Pega essa expressão apenas. Só um adiantamento das aulas que teremos no futuro, para você ver que artigo também é importante, tá? Por exemplo, é proibido, é proibido, festa no condomínio. É proibido festa no condomínio. Perceba somente aqui, olha, é proibido. Tá no masculino aqui, tá? O proibido, perfeito? Perfeito. Apesar de a festa ser feminina, tá? Mas, em contrapartida, se for aqui embaixo, olha, é proibido a festa no condomínio. Aqui temos um artigo. Perfeito, perfeito, Miguel. Peguei aí, olha. Neste caso, aí fica é proibida a festa. Tô te adiantando um tópico para falar que isso é muito importante, com essas expressões que despenca em prova, tá? Mas despenca mesmo. Como é que você vai fazer isso aqui, cara? Se você não souber esse basicão aqui, que é muito fácil, se você não souber artigo, tem que saber, tá? Nesse caso aqui é o artigo que faz com que essa expressão fique feminina, perfeito? Então isso aqui despenca, por isso, tô te comprovando aqui que você tem que saber a base muito bem, tá? Não pula nenhuma aula, porque é de suma importância. Tem até um bizu aqui, olha, vamos ver? Questões sobre artigo não é cobrado na prova da PMMG, PPMG, isso aqui, cara, não cai em prova nenhuma, tá? Não é cobrado nas provas, diretamente. Porém, devemos aprender esse tema como base para os demais tópicos na gramática, como eu te provei aqui, beleza? Olha só, na próxima aula é pronome, cara. Aí sim, uma das classes de palavras que mais caem na prova. Não só diretamente, mas também indiretamente, tá? Então não pula nenhuma aula que certamente, se você se comprometer, cara, você vai ter chance de gabaritar o português mesmo se cair 20 questões ali, olha. No mínimo, pelotão mapeado aqui, 17, 18, 19 de 20 ou 8 de 80% da prova dá para pegar tranquilo, pegando o português do modo que eu tô te passando aqui, tá? Então avalie a aula, divulga o nosso curso grátis e até a próxima aula, sucesso. Valeu!